Bem, a semana começa na expectativa de que o Senado vote aquele veto do presidente da República sobre desoneração da folha de pagamento. Vamos colocar o nosso ouvinte aqui na história do que aconteceu. Vamos voltar lá para o governo Dilma, Ronald? O governo Dilma percebeu que, em algum momento, não seria possível manter aquele mesmo índice de crescimento que havia ocorrido durante os anos Lula. O PT vendeu muito isso, né? Os anos de ouro, a economia decolando, o tal Cristo Redentor ali, lembra naquela capa da The Economist? Sim. Rumo ao infinito? Rumo ao infinito. Bem. Um foguete. É isso, um foguete. O que aconteceu? Com o governo Lula deu muita sorte. Hoje dá pra gente ver, né? Deu muita sorte porque foi exatamente no momento em que a China começou a comprar loucamente commodities do Brasil. Muito. As nossas exportações dispararam numa medida nunca esperada. Porque a China começou a crescer naquelas taxas incríveis, que aliás consegue de alguma forma manter até hoje, né? A China é o único país, em meio a essa pandemia, que vai ter PIB positivo em 2020. Mesmo que para eles pareça um desastre o tamanho do crescimento, Isso, né? Isso, um crescimento de 4%, 5%, acham pouco. E às vezes o ouvinte fala, a China... A gente tem que olhar para o que acontece na China. Se tem país crescendo nesse ano aqui de pandemia, o que está fazendo de diferente, né? Bem, mas isso é só um parênteses. Voltando ao governo Dilma. O governo Dilma percebeu que não seria possível manter aquela farra fiscal que ocorreu durante o governo Lula e que foi sustentada por um momento muito particular do comércio internacional e que vai ser difícil que se repita nos próximos tempos. Aí o governo Dilma começou a patinar, porque não queria fechar a torneirinha aberta durante o governo Lula e começou a tomar decisões muito erradas na economia. Foi por isso que a gente teve, fora de qualquer contexto internacional, de pandemia, de qualquer outro fator macro, retração do PIB durante o governo Dilma Rousseff. Bem, uma das decisões tomadas pela presidente Dilma Rousseff, já no momento de desespero, foi fazer várias desonerações fiscais, de uma forma até discriminada. Não havia ali muito critério para que isso fosse sendo concedido. Aí a arrecadação do governo federal despencou e a gente paga essa conta até hoje. No meio do caminho, foram feitas correções. Porque, Ronald, não é mistério para ninguém que hoje o Brasil não é um país que trate bem os seus investidores, os seus empreendedores. Não, parece que a gente não gosta que as pessoas A gente impõe cresçam. Dificuldades, né? Exatamente. Às vezes para vender facilidades, às vezes porque a burocracia foi ali ganhando uma vida própria e ela se alimenta dela mesma. Mas o que aconteceu foi que essas desonerações desenfreadas do governo Dilma foram revistas alguns anos depois. E isso passou pelo Congresso Nacional, foram criadas ali possibilidades de pagamento de imposto que proporcional ao faturamento para setores que são os grandes empregadores da economia brasileira. Construção civil, por exemplo, telemarketing, por exemplo, call centers empregam milhares de pessoas. Indústria têxtil. Indústria têxtil, até porque não tem sentido você exportar imposto num setor que trabalha ali, é um commodity também, né? Como é que você vai ganhar competitividade vendendo imposto junto com o seu produto? Todo o setor de transporte, né, impactado por essa decisão. E assim foi. Isso foi revisto. Então, aquela medida mais abrangente e errada tomada durante o governo Dilma Rousseff foi revista. E hoje são 17 setores que podem pagar impostos sobre a folha de pagamentos proporcionais ao seu faturamento. Não é que são isentos, nada disso. O que está se dizendo é o seguinte, você que emprega muita gente, se você faturar, você paga mais. Se você faturar menos, você paga menos. Senão a empresa quebra. E isso tem ocorrido durante os últimos 8 ou 9 anos. Muito bem, muito bem. O que aconteceu nesse ano? Numa votação no Congresso, isso foi prorrogado, voltou a decisão para o presidente da República, o presidente vetou. O presidente falou, os impostos vão aumentar em janeiro. E foi isso que ele decidiu. Por que ele teria decidido isso? Olha, várias possibilidades, Ronald. Uma delas não me convenceu, mas foi aqui, de alguma forma, insinuada por vários integrantes do governo, mais ou menos próximos ao coração da decisão do governo, de que o governo tinha dúvidas a respeito da constitucionalidade dessa medida.
Mas agora, depois de tantos anos, cadê a decisão judicial contrária a isso? Cadê? Alguém olhou e falou, não, isso aqui... essa foi a desculpa. Na verdade, o governo viu no fim da desoneração da folha de pagamento dos grandes empregadores uma possibilidade de arrecadar mais. É claro. Ué, se você corta ali o benefício, você arrecada mais. Um raciocínio muito parecido, aliás, com o que aconteceu agora na reforma administrativa do governo Mário Covas, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Benefícios foram cortados. E aí o Estado arrecada mais. Bem, o governo falou o seguinte, não é justo que apenas, entre aspas, esses setores tenham direito à desoneração da folha de pagamento. Então nós vamos cortar, e aí dentro de uma reforma tributária ampla, maravilhosa, que será vai aprovada, acontecer, que já estava ali, o Congresso está morrendo de vontade de votar essa reforma tributária, só que não, vamos fazer com que isso chegue a todos os setores. Gente, o Congresso Nacional, olha, tá parado faz uns 2 meses. É eleição dia 15 de novembro. O Congresso depois, só pensa numa coisa. 29 de novembro. Não vai acontecer nada no Congresso até lá. Só protocolar. Dezembro. Qual é a chance, Ronald, de que em dezembro haja aprovação de reforma tributária, cujo projeto mal existe? Porque você se lembra, né? O governo federal mandou para o Congresso um projeto que era o primeiro passo de 4 ou 5. Então ali era só, digamos, o aperitivo. Pouca coisa. Nem isso foi colocado em votação em comissão. Tá parado. Esquece, não vai ser votado esse ano. Quase impossível. E aí, se esse veto não for derrubado, no dia 31 de dezembro, termina esse benefício fiscal. E no dia 1º de janeiro... entramos numa zona obscura. Exatamente. Mais do que isso, né? Porque, na verdade, volta a situação de 10 anos atrás, com o pagamento integral dos impostos sobre a folha de pagamento dos grandes empregadores. Ronald, ninguém, com raríssimas exceções, ninguém está nadando de braçada na economia nesse ano, por motivos óbvios, né? A pandemia fez com que, por exemplo, a expectativa do PIB caísse para perda de 5% no ano. A gente mal saiu daquela recessão, vai perder 5% agora. É grave o que acontece no nosso país. Sim, a recuperação que está havendo é uma recuperação em cima de um desastre, né? Então, quando você analisa uma recuperação em cima de um desastre, parece que os números são superlativos, mas não são. Exatamente. E é claro que ninguém está queimando dinheiro. Como é que uma empresa vai chegar em janeiro, no dia 1º de janeiro, e descobrir que o custo dela com o pessoal, e nesses setores o custo com o pessoal é o maior de todos os custos, e descobrir que o custo dela vai aumentar 20%, 30%, 40% só naquela virada ali, do dia 31 para o dia 1º. A gente tá doido. Como é que vai aumentar imposto agora? Agora! Sobre folha de pagamento, o IBGE ontem divulgou a pesquisa de desemprego, mais de 14 milhões de desempregados. Então, o que está acontecendo? Bem, esse veto tem sido empurrado com a barriga, a votação no Congresso Nacional, como tantas coisas, né, que são empurradas com a barriga também. Não temos nem comissão de orçamento para falar de algo fundamental do que o governo quer fazer para o ano que vem? Não. Nós temos um conselho de ética que até agora não começou a analisar o caso de uma deputada que foi denunciada pelo Ministério Público por ter assassinado o marido. O Congresso só pensa hoje em 2 possibilidades: como reeleger os presidentes das 2 casas. Diante da situação que a Constituição mostra e que é o que eles mais buscam. Onde está a letra fina que vai possibilitar a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre? É isso aí. Bem, Ronald, na semana que vem, há a possibilidade de que esse veto seja analisado e derrubado. E há, no Congresso hoje, aliás, aqui no Jornal Gente, quando a gente entrevistou, nessa semana, se eu não me engano, o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, ele falou o seguinte: o governo não tem voto para manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento. Não tem. É por isso que o governo também tem empurrado, porque vai ser derrotado. Certo? Sim, claro. Há uma sessão marcada agora para o dia 4 de novembro. E o problema é que o governo tem certeza do que vai acontecer. O problema é que isso já poderia ter sido decidido muito antes, diante dessa certeza. A questão é que não há vontade política de fazer isso acontecer. Eu confesso a você que me parece inexplicável a falta de vontade política para isso, porque é algo absolutamente simples. Não há quem pense que pode ser diferente a partir de 1º de janeiro, que não haja a desoneração como algo na vida das empresas desses 17 setores. É algo que, para mim, é inacreditável. Bem,
O Congresso decide na semana que vem, portanto, o que vai acontecer com esses 17 setores. A derrubada do veto presidencial poderá impactar a vida de milhões de famílias, como a do controlador de produção Marcos Jackson da Silva, que teme ficar sem o ganha-pão caso o cenário atual não seja alterado por deputados e senadores. Eu sou casado, tenho filha, tenho as contas para pagar e é só eu que tenho uma renda dentro de casa. A analista de atendimento, a Cleide Oliveira, também projeta os impactos do fim da desoneração sobre a vida dela e, é claro, a vida da família dela. Só moro eu e meu filho, então ele depende 100% de mim. Se você está aumentando o imposto da empresa, você tem que ajustar de alguma forma. E acho que essa forma seria a redução de funcionários. Dono de uma tecelagem na Grande São Paulo, Ramiro Palma, diz que planeja ampliar o quadro de funcionários. Veja só, ampliar o quadro de funcionários no ano que vem, um ano incerto ainda. Claro, se a desoneração for mantida. O nosso colaborador, ele é um consumidor. Então, se mantivermos os nossos postos de trabalho, nós teremos mais consumo, consequentemente mais arrecadação. E quem sabe isso resolva também esse problema contábil que o governo tem para fechar os números dele, né? O professor de Relações do Trabalho, José Pastore, afirma para a gente que 1,5 milhão de empregos estão em risco, o que pode levar a um aumento da informalidade. Vai aumentar a tributação do trabalho num momento crítico em que a sociedade está precisando ter estímulos para gerar empregos e não para destruir empregos. Além do sofrimento de todos os trabalhadores, porque você vai ter uma parcela grande aí que está hoje empregada, que vai ser jogada no desemprego e na informalidade. O setor de call centers emprega 1,5 milhão de pessoas e a previsão é de perda de 10% da força de trabalho a partir de 1º de janeiro, que altera por completo o planejamento, por exemplo, da superintendente de operações Priscila Ribeiro. Toda aquela expectativa de crescimento, de emprego, poderia ser afetada se isso realmente se concretizar. A prorrogação da desoneração até o fim de 2021 foi aprovada pelo Congresso, mas acabou vetada pelo governo. As centrais sindicais vão fazer um protesto na próxima terça, na Paulista. Segundo o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, o foco é a derrubada da decisão de Jair Bolsonaro. É lógico que as empresas vão se adequar, vão diminuir, mas a consequência mais grave é com o trabalhador, é com a trabalhadora. Editorial. Uma taxa de desemprego que chegue a 14,4%, como acaba de ser divulgado, é uma tragédia de corpo inteiro que atinge quase 14 milhões de trabalhadores e suas famílias. Mas é uma tragédia que ainda contém um aviso dramático, o de que pode piorar mais se uma certa sessão do Congresso continuar sendo adiada, como tem ocorrido há vários meses. Milhões de trabalhadores serão incluídos entre os que sofrem o desemprego se não for derrubado o veto presidencial que proíbe a desoneração das folhas de pagamento das empresas de 17 setores da economia. Os empresários têm a consciência da ameaça da extensão da tragédia. Os trabalhadores vivem essa tensão. Suas famílias também. Este sentimento já chegou ao Congresso. Não há mais desculpa para adiamentos. A sessão está marcada para esta quarta-feira, 4 de novembro de 2020, dia em que milhões de empregos poderão ser salvos. O Brasil espera que cada congressista cumpra o seu dever. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.